porque, na verdade, não fui procurar as lideranças e, no momento, o vice-governador, o doutor Eduardo Pinho Moreira, não procurei e ele me ligou no final do ano e depois a gente teve lá uma reunião e, posteriormente, tive uma audiência com o governador Raimundo Colombo, colocando, né, da confiança que tinha na minha pessoa, né, e da amizade, e que queria que eu assumisse o Inmetro de Santa Catarina, haja vista que na última gestão teve alguns problemas lá no final, e ele pediu para mim assumir, né, e fazer um trabalho, né, junto com os funcionários de carreira, principalmente do Inmetro. E estamos lá, né, já faz uns 12, 15 dias, trabalhando lá, e estamos muito contentes. Após as eleições, houveram alguns rumores de que até você poderia ir para algum outro cargo também de confiança no Estado. Havia outras possibilidades também, Elmes? Existiu, mas na verdade, Sidney, eu, como na campanha, vocês acompanharam, eu nunca fui candidato a deputado estadual para buscar algum cargo a nível de governo do Estado. Até porque oportunizaram para a minha pessoa algum cargo, né, a nível de governo do Estado, e eu naquele momento não aceitei. E toda a minha campanha realmente eu fiz focado, né, na possibilidade, da necessidade de nós aqui no Vale do Rio Tijuca, na Costa Esmeralda, após 20 e poucos anos, ter um representante novamente na Assembleia Legislativa, porque para preencher essa lacuna, e acho importante que a gente tenha um representante lá para brigar pelas coisas, pelas obras importantes da nossa região. Então, passou o período eleitoral, teve aquela situação toda que dificultou a nossa campanha, que vocês acompanharam de perto, né? E eu não procurei ninguém e não fui atrás de ninguém no sentido de buscar um cargo para a minha pessoa. Na verdade, eles me procuraram e eu, sendo um cargo importante a nível de Estado de Santa Catarina, que tem a condição da gente fazer um grande trabalho valorizando ainda mais o Inmetro em Santa Catarina e ajudando na administração e estando lá também à disposição numa autarquia para ajudar e trabalhar nas coisas que envolvem a nossa região. Então, por isso eu aceitei e, graças a Deus, estou muito contente lá no cargo. Pois bem, a questão da eleição 2014, Elmes, você falou que atrapalhou aquela questão judicial depois... Quando saiu o resultado oficial, a bem da verdade, já havia passado o período da eleição. Mas qual a avaliação do senhor em relação à votação obtida em âmbito estadual e também, principalmente, aqui no município? A avaliação, a gente tinha uma projeção, um número bem maior, né? A gente tinha uma projeção de 29, 30, 32, até 35 mil votos, a gente tinha condições de chegar. Houve uma situação inesperada, uma situação que não dá nem para explicar o que aconteceu, por uma multinha no Tribunal de Contas, que foi paga, uma multa de R$2.000 em 2006, 2007, uma contratação dos funcionários, e houve aquela decisão monocrática indeferindo a minha candidatura dia 18 de setembro, né? A gente tinha certeza que reverteria o quadro, como foi revertido, e não no Tribunal Superior Eleitoral e no plenário, e nem na questão do Superior Tribunal Federal. Foi ela mesma a decisão, dia 18 de setembro, ela decidiu, indeferiu monocraticamente, e depois ela, posterior à eleição, após o grande prejuízo que a gente teve eleitoral, ela revogou, né, voltou atrás na decisão monocrática dela. Infelizmente, houve um prejuízo muito grande eleitoral, e se a eleição não fosse dia 5 de outubro, fosse dia 15, eu não faria mais 15.411 votos, eu só faria uns 10 mil votos, porque hoje as redes sociais, ela tem um trabalho muito forte, né, e divulga as coisas boas como as coisas ruins. Naquele momento, a oposição trabalhou em cima do meu indeferimento, da minha cassação, e, na verdade, votaram no candidato Elmes Manrico, os amigos mesmo, aquelas pessoas que acreditam no Elmes, que conhecem o trabalho dele, e esses 15.411 votos eu sou muito grato e devo, né, a essas pessoas, porque foram os verdadeiros amigos que conhece a história do Elmes, que conhece a história de luta e de trabalho pela região, pelo município de Tijucas, e que acompanharam. Mas a expectativa nossa, quando colocamos o nosso nome, já em 2012, 2013, iniciamos um trabalho, e em 2014, era em torno de 29 a 30, 35 mil votos, e nós tínhamos condição, nós tínhamos densidade eleitoral para acontecer isso. Infelizmente,
aconteceu aquele episódio, que é uma página virada que a gente tem que passar por cima, mas que vocês acompanharam e vocês sentiram, né? Vocês como trabalham no meio de comunicação e que vivenciam a política no dia a dia, vocês sentiram que realmente a campanha, a eleição, ela houve, né, um enfraquecimento dia a dia, e repito para vocês, se a eleição não é dia 5 de outubro e é dia 15, eu não faria mais nem 10 mil votos. Então, voltando, realmente houve um prejuízo enorme, muito grande, um desgaste até emocional da gente, mas a gente superou, e eu devo, Luciano, Sidney, Juliano, a essas pessoas, esses 15.411 votos que tive, que foram pessoas, verdadeiros amigos do Elmes, que conhecem o trabalho do Elmes, que conhecem a história dele de luta, os 12 anos que foi vereador, os 8 anos que foi prefeito, sabe o quanto eu lutei pelo município de Tijucas, pela nossa região, então foram os grandes amigos, e devo a essas pessoas. Agora, presidente, desde a última semana, quando o senhor foi nomeado o novo presidente do Instituto de Metrologia de Santa Catarina, como é que tem sido o trabalho e quais são as expectativas aí para a atuação nessa nova função? A expectativa é muito boa, né? Os funcionários de carreira estavam muito apreensivos em função de uns determinadas situações que aconteceram lá, e eu cheguei lá, me apresentei, né, para os funcionários, logo no outro dia uma grande reunião, contei a minha história de vida, contei a minha forma de administrar, jeito simples, muito humilde, mas cobrando ações, e chamei as pessoas, os funcionários que realmente querem continuar fazendo um bom trabalho pela instituição, e estamos lá, já designamos vários funcionários em pontos chaves, né, que já estão trabalhando, porque o Inmetro de Santa Catarina, eles têm uma vinculação direta com o Inmetro a nível federal, que a sede é no Rio de Janeiro. Então, todo o trabalho é feito, um plano de trabalho, de ação, de aplicações e de resultado. A gente tem mês a mês que cumprir as metas e assim por diante. Então, a gente já está trabalhando, né? Vamos trabalhar forte, temos que melhorar o nosso desempenho a nível de Estado. Nós temos condições, nós temos uma equipe boa de funcionários efetivos no quadro que realmente veste a camisa, e vamos usar da nossa também experiência em gestão pública para colocar a serviço do Inmetro, valorizando a instituição, prestando um bom serviço à nossa comunidade, que é a nossa população, e com isso também ajudando a administração do Eduardo Pinho Moreira e do Raimundo Colombo. Eduardo Pinho Moreira, do PMDB, vice-governador do Estado, nessa dobradinha com o PSD de Raimundo Colombo. O que esperar do novo governo a partir desse ano que já começou em janeiro? A gente espera, e esse é o compromisso do Dr. Eduardo e do Raimundo Colombo, ações, obras importantes a nível de Estado e principalmente a nível de nossa região do Vale do Rio Tijuca. Nós temos obras aqui que a gente já reivindicou há muito tempo e que precisam ser feitas, né, para atender a nossa região, que cresceu, desenvolveu em termos de população, mas economicamente desenvolveu muito a nossa região. Então a gente precisa de uma atenção toda especial do governador, e ele tem esse compromisso com a nossa região, e nós, como liderança fazendo parte do governo, a gente vai tentar, na medida do possível, cobrar essas reivindicações para a nossa região. O senhor também nomeou aí a um cargo, juntamente no Inmetro, a ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Tijucas, Flávia Fagundes. Como é que surgiu esse convite? Esse convite surgiu em função da audiência que eu estive com o governador. Eu disse que eu precisava, né, levar pelo menos uma ou duas pessoas em extrema confiança. Porque ele solicitou que eu trabalhasse com a maioria dos funcionários efetivos do quadro. E eu aí convidei, na verdade, o Dr. Celso Leal da Veiga Júnior, uma pessoa que eu tenho um grande carinho e admiração e que vocês conhecem muito bem, da sua capacidade, né, e que ajudou muito nós na administração que a gente fez no município de Tijucas de 2005 a 2012. Convidei ele para ser o procurador-geral, mas por questões de família e trabalho também, ele não pôde aceitar. E, concomitantemente, eu convidei a Flávia, que também fez um grande trabalho junto conosco, quando a gente administrou o município de Tijuca, e estava à frente da chefia de gabinete do prefeito Valério Tomás. Eu fiz esse convite. No primeiro momento até ela relutou em função de um salário que reduz lá um pouco, mas ela precisava de uma nova experiência e ela está lá ajudando. Tenho certeza que também no quadro
de amigos e pessoas do PMDB, tem pessoas que vão ocupar esse espaço, essa lacuna, e vão continuar fazendo um bom trabalho, ajudando o Valério aqui na administração municipal. Você falou um ou dois nomes, um já foi revelado, que é a Flávia. Pode haver outro convite aqui para Tijucas em relação a uma pessoa trabalhar também no Inmetro? Não, em princípio não. Tem várias pessoas, né, aqui, não só do município de Tijuca, mas da nossa região, que tem qualificação e tem capacidade para ir trabalhar e ajudar a gente lá no Inmetro. Mas no primeiro momento, até por solicitação do governo do estado, a gente vai trabalhar mais com os efetivos, né, da casa, que já se trabalha lá. Embora todo o desgaste que o senhor nos frisou após o período eleitoral, já deu para reavaliar o cenário político pós-eleições nesse momento, Hermes? A gente sempre tem que fazer uma reavaliação, né, de todo o conjunto. Aliás, a política é muito dinâmica, tem que ser feito isso constantemente, quase diariamente, né? E eu vejo o cenário ainda indeciso, né? O Valério tem nos primeiros 2 anos uma dificuldade, mas tem muitas obras aí em andamento, tem muitos projetos importantes. É o candidato natural do nosso partido, vai à reeleição, a legislação, né, dá esse direito, e o partido, na medida do possível, vai apoiar essa questão. Deve fazer uma ampla coligação, e a gente tem uns adversários aí, que é natural dentro do partido. Nós vivemos dentro do partido e fora, né? Nós vivemos um processo amplamente democrático, e vai ser uma eleição sempre acirrada no nosso município, como sempre foi, exceção daquela eleição da minha reeleição em 2008, que existia todo um quadro bem favorável administrativamente, né? É um momento único, então, mas sempre as eleições aqui foram bastante disputadas. É bom isso, é importante, é salutar para o desenvolvimento do município. O PMDB tem uma estrutura muito grande como partido, né? Tem uma história de trabalho político e administrativo em prol do município de Tijucas, que isso reflete muito nas urnas. Então, está aberto o processo eleitoral em 2016, até porque ainda falta quase 2 anos. Mas esse é o cenário. Em relação à SDR Brusque, Jones Bósio voltou, portanto, a ser o secretário da SDR aqui para a nossa região do Vale do Rio Tijucas. Houve uma informação de bastidores na política que o seu nome foi lembrado para ocupar o cargo da SDR. Surgiu algum tipo de contato ou sondagem para esse cargo? Sim, sempre. Mas isso já aconteceu em 2012, no término da nossa segunda administração aqui no município de Tijucas, e em 2013. Eu nunca tive a pretensão de assumir a SDR em função de ser um cargo... Tem uma expressão política e até administrativa, mas não gosto da forma como é conduzido, como tem os cargos lá, não gosto da forma como nos últimos anos, até a nível de governo, as SDR têm sido, não desprestigiada, mas existe uma certa morosidade nos processos, as coisas não estão acontecendo, e não vejo, né, é um cargo importante, acho que as SDR foram importantes, mas também sempre falei abertamente que o número excessivo de SDR acho que não precisava no estado de Santa Catarina. 36, deveríamos diminuir, eu concordo em umas 20, 22 aí, no máximo. Eu vejo assim, muito importante uma Secretaria de Desenvolvimento Regional lá em São Miguel do Oeste, lá na região, no Planalto Norte, na própria região serrana, no extremo sul, mas uma SDR, politicamente nós somos mais ligados à Grande Florianópolis, e eu nunca concordei não temos nada contra a região de Brusque, muito pelo contrário, mas eu nunca concordei que nós fosse a nossa SDR fosse a Brusque. Nós, no máximo, eu defendi naquele período, não era prefeito, eu ainda era vereador, mas que nós aqui, então, o Vale do Rio Tijucas e a Costa Esmeralda fosse uma SDR. Ou então que nós pertencêssemos à SDR de Florianópolis. Então fui voto vencido, claro, e então acho essa questão meio complicada. Por isso, por essa questão
da geografia política e outras situações, eu nunca pleiteei o cargo. Houve especulação em relação a se eu queria aceitar o cargo, mas eu nunca tive essa vontade política e deixei sempre bem claro que eu nunca queria aceitar a SDR. Apesar de fazer parte, como eu era prefeito e sempre fui presente lá e defendemos projetos interessantes pela nossa região, teve discussões calorosas, forte nesse sentido, e é importante as SDR, mas eu nunca pleiteei a presidência da nossa SDR. Presidente do Inmetro, ex-prefeito de Tijucas, Elmis Maneric, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornalismo da Vale. Eu é que agradeço a oportunidade, já fazia tempo que não vinha mais aqui conversar com vocês, é bom rever os amigos aqui, vocês que trabalham aqui na Rádio Vale, e é bom ter essa oportunidade, né, de conversar com vocês e, consequentemente, indiretamente, conversar com a nossa população de Tijucas, a quem eu devo muito a minha história política, a esse povo que sempre abraçou a candidatura do Elmis como vereador, como prefeito, as lideranças que eu apoiei. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande por esse município, por essa região, por Vale do Rio Tijucas, Costa Esmeralda. Por isso, Juliano, Sidnei, Luciano, moro há 41 anos no mesmo endereço em Tijucas e quero continuar morando, e o dia que partir para outro mundo, quero também ir lá para a praça lá no nosso cemitério municipal, que é um grande cemitério. Mas é isso, é uma oportunidade, e agradeço mais uma vez, Luciano, a oportunidade de estar aqui conversando, e agradeço profundamente as pessoas que dia 5 de outubro, os verdadeiros amigos do Elmis, que conhecem a história dele, depositaram um voto de amizade e de confiança na sua pessoa.